Olá a todos, é a intenção da videoaula de hoje compreender como funciona um filtro para um determinado harmônico. Além disso, vamos verificar o perigo de se corrigir apenas o fator de deslocamento na presença de harmônicos. Nosso sistema está aqui ao lado, ele é de 220 volts, 60 Hz. Nesta planilha aqui desenvolvida, a pessoa apenas precisa digitar esses campos em preto. Nosso sistema é alimentado por um transformador de 10 kVA em impedância de 6%. Esta impedância nós encontramos nas placas do transformador. E quando vamos corrigir o fator de deslocamento, vai ser com um banco de 6 kVAR. Aqui ao lado é mostrada uma análise sem correção, com correção do fator de deslocamento e depois com o filtro. Tudo a 60 Hz. A mesma análise é feita a 300 Hz, que é o quinto harmônico. A 60 Hz, nós não vamos ter grandes problemas. Agora, quando eu coloco só o capacitor, que é essa parte aqui em vermelho, eu verifico que a tensão de quinto harmônico é de 122 volts. E a corrente, que deveria ser zero, hein? Bem próximo a zero. Essa corrente do quinto harmônico também deveria ser zero e está de 76 amperes. Percebam que a tensão na carga, que está em paralelo com o capacitor, de quinto harmônico é quase 220 volts. E com o filtro, a tensão na carga cai a 7 volts. Aqui no lado mais direito, nós temos um resumão, especialmente os cuidados que temos que ter com o capacitor. Então, com correção do fator de deslocamento e sem o indutor, ou seja, sem filtro, só capacitor, eu tenho 14,5% de sobretensão e quase 200% de sobrecorrente. Lembrem-se que não é garantia de 14% a mais de corrente aqui, porque eu tenho uma frequência maior e a impedância do capacitor diminui com a frequência. Ela é de 1/5 do valor para o quinto harmônico, que é o caso que estamos analisando. Por fim, o resumo das tensões do sistema. Antes era de 220 volts. Colocou os capacitores, e não é porque ficou capacitivo, é porque eu estou próximo a uma frequência de ressonância. Essa tensão foi para 252 volts. E com o filtro ela voltou a 220 volts. Cada passo aqui pode ser analisado, mas ficaria uma aula muito longa. Quem quiser essa planilha eu disponibilizo, não tem nada trancado aqui. Eu tenho cálculos intermediários aqui, que nada mais são do que o valor das impedâncias para cada frequência de 10 Hz a 10 kHz, e tenho também um gráfico das impedâncias. Eu tenho aqui nesse azul linha traço ponto, é impedância sem capacitor. Em vermelho é com capacitor, que problemão aqui esse pico de impedância, que vai me gerar o pico de tensão. Daí eu coloco um filtro e eu tenho esta curva de impedância com a frequência. São os ohms do sistema, que a carga enxerga a impedância do sistema com a frequência. E este pontilhado preto aqui é a impedância do filtro, ou seja, o filtro abaixo desta frequência aqui, ele é um capacitor. Afinal de contas, o filtro, vou voltar aqui para a planilha, ele é LC. Copiar ele e colocar aqui ao lado do gráfico. Para as baixas frequências,
isso aqui é um capacitor equivalente. Para as altas frequências, que é acima do quinto harmônico, isto aqui é o indutor equivalente, ou seja, fica indutor em paralelo com o indutor que não dá mais ressonância. E para a frequência escolhida, aqui o quinto harmônico, ele é um curto-circuito. O indutor mata o capacitor, claro que ainda tem uma resistência aqui em série, que é dos enrolamentos do indutor. Espero que eu tenha conseguido passar a ideia básica dessa planilha. Quem quiser uma cópia, por favor, deixe o seu e-mail aqui nos comentários que eu a disponibilizo. Qualquer dúvida, não pense em duas vezes em entrar em contato. Um grande abraço a todos e até mais.